e as recentes informações que chegam sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia, e principalmente o desencontro dessas informações, impactou diretamente o mercado de commodities agrícolas nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro. Naturalmente, por conta da característica da região e da importância para esse mercado, o trigo está bastante em foco e essa questão geopolítica também está no foco do mercado de trigo. Para a gente entender toda essa relação, entender como isso pode, inclusive, continuar impactando este mercado e trazer, claro, as consequências aqui para o Brasil, nós convidamos o Jonathan Pinheiro, consultor em gerenciamento de riscos da StoneX, para estar conosco e a gente tratar um pouco desse assunto. Não é isso, Jonathan? Boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É isso mesmo. Bom, esse conflito traz aí à tona alguns problemas. A gente tem dois grandes produtores mundiais de trigo, né, responsáveis aí por cerca de 15% da produção mundial de trigo, mas principalmente importantes fornecedores de trigo ao mundo, né? A gente está falando aí de quase 60 milhões de toneladas de exportação desses dois países, cerca de 30% aí de todas as exportações mundiais, relativamente em xeque, né? A gente tem muitas incertezas em relação aos próximos capítulos dessa história aí, saber o que realmente vai acontecer, mas o mundo a gente já tem informações sobre muitas preocupações com relação por exemplo, o tráfico dos navios na região do Mar Negro ali, muitas pessoas já não querendo trafegar ali naquela região com medo de conflitos militares realmente acontecendo, então isso já não é um impacto que acontece imediatamente, os navios que estão lá continuam operando, porém novos navios que estariam se deslocando para essa região estão com mais temores e não querem entrar nesse Mar Negro, né? Então a gente tem uma possibilidade clara aí de alguns problemas logísticos para o mundo que já vem de alguns problemas. A gente já tem quebra de safra nesse ano comercial em importantes países, inclusive com a Rússia e também Canadá e Estados Unidos, por exemplo, né? Jonathan, quando a gente olha para essa situação, a gente está falando só de uma preocupação do mercado com uma escassez de oferta, dado por conta, claro, desse cenário de conflito, ou a gente está falando também de uma possibilidade de aumento da demanda em função de uma busca por garantia de segurança alimentar num cenário de conflito? Como é que ficam esses dois fundamentos num quadro como esse? O mundo, de maneira geral, já vinha trabalhando com a questão da segurança alimentar, primeiro por um cenário de inflação, que nem a gente tem visto ao longo do mundo, vindo dessa questão da pandemia de Covid-19. Então, os países já vinham buscando garantir uma oferta interna, principalmente aqueles países que são grandes importadores, e aí agrava um pouco a situação, esse conflito, porque justamente esses principais fornecedores de trigo ao mundo, a Rússia, que é a segunda maior fornecedora de trigo ao mundo, e a Ucrânia, que é a quarta maior fornecedora de trigo ao mundo, e até mesmo se levar em consideração a União Europeia entrando em um eventual conflito, que é o bloco da União Europeia é o principal fornecedor de trigo ao mundo, então a gente teria 3 dos 4 principais fornecedores de trigo ao mundo em um eventual conflito, levam a uma grande preocupação, que são os fornecedores de trigo aos principais compradores, que são países da região ali do norte da África e do Oriente Médio. Mas a gente já vem, como eu falei, de um cenário onde a gente tem uma demanda firme, com países buscando esse abastecimento interno, com quebras em importantes países. Essa menor disponibilidade de trigo no mundo levou os preços já a uma alta considerável no longo desse ano comercial, e a gente ainda tinha volumes consideráveis ainda a serem embarcados lá dessa região do Mar Negro, que eventualmente o interrompimento desse trigo saindo dessa região teria que trazer alternativas a outros países hoje que não necessariamente têm tanto trigo no mundo. Eu não acredito num crescimento de uma demanda tão considerável do que o mercado já vinha trabalhando, não acho que vai haver uma corrida por busca de trigo, mas os países que hoje têm trigo no mundo, que seriam, por exemplo, alternativas como na União Europeia, a França, como destaque, os Estados Unidos, a Argentina e a Austrália, talvez não teriam tanto trigo assim disponível para atender todo mundo. Por exemplo, hoje a gente olha para a Argentina com uma disponibilidade de 14 milhões e meio de toneladas a serem exportadas, mas com um volume comercializado já na casa dos 13,7 milhões de toneladas. Nossa, apertadíssimo. Né? Então a gente teria um pouco... Oi? Apertadíssimo, né, Jonathan?
Exatamente, principalmente para um cenário olhando para o Brasil, né? Justamente porque esse volume ele é reduzido. Mas a gente olha principalmente para os estoques finais da Argentina, a gente vê que a Argentina ainda tem 3 milhões de toneladas de estoques finais, estoques de passagem aí, e o governo basicamente está limitando esses excedentes exportáveis. Ainda haveria um certo fôlego. Então, enxergando aí um cenário onde a gente vai ter preços no mercado internacional com uma maior demanda concentrada, digamos assim, em alguns poucos países, esses preços, esse trigo seria valorizado, e aí sim, de repente, a gente olha a Argentina avaliando um pouquinho melhor esses excedentes, talvez soltando um pouco mais de trigo ao mundo e servindo como alternativa. Mas aí a gente teria provavelmente impactos do Brasil, mesmo com um dólar hoje um pouco mais baixo, né? Principalmente hoje a gente olhando um trigo por volta de 5,5, muito mais perto de R$ 5, talvez esse trigo com preços mais altos, a gente teria que botar isso num cálculo, né? Provavelmente essa queda do dólar dá uma boa atenuada, mas depende muito de quanto vai ser essa elevação dos preços do mercado internacional. Ou seja, a gente já pode começar a entender que vai ser talvez um pouco mais caro o Brasil importar trigo, pelo menos enquanto essas tensões estiverem acontecendo, caso os preços ainda continuem nessa escalada e mesmo com o dólar ali testando patamares ali, inclusive interessantes para quem acompanha esse mercado, né, Jonathan? Exatamente. Ainda temos muitas incertezas, né? Não sabemos como que vai ser as próximas situações. A região ali de Donetsk, as duas regiões mais ao leste ali da Ucrânia, sim, são regiões relativamente importantes de produção. O trigo naquela região ele já está plantado, então a gente vê aí mais ou menos 8% da produção da Ucrânia naquela região. E do lado da Rússia a gente tem aí cerca de 30% da produção da Rússia, mais na região oeste da Rússia, ali na fronteira com a Ucrânia. Então é uma produção relativamente considerável, né? Que está comprometida aí. A gente haveria esse trigo entrando no hemisfério norte somente a partir de junho, julho, em volumes mais consideráveis, julho, agosto. Então ainda tem alguns meses aí de incerteza para saber realmente se esse trigo vai estar em boas condições, se o conflito, como é que vai estar a situação até a entrada desse trigo. Então a gente trabalha com os estoques hoje limitados e concentrados nesses países que eu falei, e aí a gente tem que ver realmente como que vai, para onde que vai os preços, dependendo, claro, bastante do que vai acontecer naquela região, qual vai ser o cenário dos próximos capítulos. E o dólar, sim, pode dar uma atenuada, pode dar uma boa atenuada nos preços aqui para nossas importações, para as paridades, mas ainda assim a gente tem que saber realmente como que vai ser o grau dessas elevações e se o dólar, também trabalhando um pouco com a economia internacional, a gente enxerga reajustes aí de juros em outros países, com destaque para os Estados Unidos, e de repente a gente pode ter até mesmo alguma saída de divisas aqui do país, trazendo esse dólar para patamares um pouco mais elevados ao longo dos próximos meses. Então, sim, todos esses são fatores que a gente tem que avaliar aí para os próximos meses. Jonathan, isso quer dizer que nos próximos meses o mercado tende a seguir bastante volátil ou há uma tendência de alta muito clara para os preços do trigo nesse momento? De maneira geral, o viés do mercado é de alta, justamente pela limitação da oferta, e quanto mais a gente tiver a manutenção desse clima de tensão no Mar Negro, esse viés se fortalece. Mas a volatilidade ela deve acontecer por causa justamente das incertezas. Qualquer notícia que for saindo, tanto de avanços diplomáticos ou até mesmo de um avanço de um conflito militar, a gente vai ter sempre uma volatilidade no mercado justamente por esse conflito lá. Tá. Jonathan, como é que o mercado brasileiro tem reagido a isso? A gente entendeu do lado do Brasil como importador, né? Mas como tem sido o comportamento dos preços aqui no Brasil e como tem sido o andamento dos nossos negócios diante de um momento como esse no cenário internacional? Bom, no primeiro momento, olhando para o cenário brasileiro hoje, a gente tem uma necessidade de importação aí até o meados do ano, até a entrada da próxima safra, digamos assim, aqui no Brasil, de 3 milhões de toneladas. Alguma parte desse trigo já pode estar comercializado, já pode estar comprado, né? Mas o preço do mercado interno hoje, ele está firme. Muitas indústrias estão bem abastecidas ao longo de próximos 2, 3 meses. Então, não acreditamos em grande volatilidade de preços do mercado interno hoje. Mas a questão cambial hoje pode pressionar um pouco os preços. Então, no Brasil, o cenário pode ser até mesmo um pouco diferente.
enquanto não houver uma grande necessidade das indústrias, uma aquisição imediata desse trigo, a gente pode ver até mesmo uma tendência de queda no mercado interno, caso esse dólar continue recuando, né, justamente pelas paridades de importação. Tá. Por favor. Pode continuar. Não, por favor. Não, só ia complementar, mesmo com esse limite um pouco mais apertado na Argentina, né, a gente tem ainda um espaço para compras bem atrativas no mercado internacional, caso esse dólar continue recuando. E é interessante observar que esse conflito ele acaba explodindo, embora a gente já veja Rússia e Ucrânia há alguns anos já brigarem por conta desse... Né, a gente está falando de uma guerra que estoura por conta de uma anexação ali do território da Crimeia, toda essa questão geopolítica, uma questão de soberania, é uma questão muito profunda realmente essa questão, mas a gente vê esse conflito explodir, as tensões escalarem muito rapidamente, num momento onde nós já vínhamos de uma quebra importante na safra global de trigo, né, Jonathan? Então, a oferta mundial deste produto já estava fragilizada, né? Já estava mais apertada antes dessa insegurança toda instalada depois da escalada das tensões entre Moscou e Kiev, né? A gente pode até dizer que os países, de maneira geral, já vêm de uma pandemia, já vêm de um cenário de quebra de safra, então, de maneira geral, os governos já vinham se adaptando a essas situações, já vinham tentando buscar a garantia do abastecimento interno. Então, de maneira geral, isso traz um impacto um pouco menor para os mercados, né? Então, a gente já vê uma certa resposta, por exemplo, do Egito, que já vinha olhando com certa cautela para esse conflito alguns meses atrás, fazendo aquisições mais fortes, principalmente da Ucrânia, já vinha se abastecendo. O Brasil, a indústria interna, então, tem compras já um pouco relativamente avançadas, não tão avançadas, mas tem aí uma situação relativamente confortável. E do lado do produtor aqui no Brasil também a gente vê que o produtor, olhando para os preços para frente, também enxergava um viés de alta e estava segurando, retendo um pouco esse trigo. Então, a gente ainda tem um certo volume de trigo para ser comercializado internamente, principalmente se esse dólar começar a pressionar. A gente tem que ver se o produtor vai optar por vender esse trigo antes que eles recuem mais ou vai preferir segurar um pouco mais para ver se o dólar retorna a patamares mais elevados. Mas, assim, a questão do abastecimento, eu acho que os países já vinham se preparando um pouco e talvez segure um pouco, atenue um pouco a situação em alguns países importadores. Né? A gente viu um movimento muito interessante dos compradores logo no início da pandemia, quando começaram os lockdowns, né, e as restrições eram mais severas. A busca por trigo, que é a base da alimentação de milhares de populações no mundo todo, né, Jonathan? Essa aquisição, essa vinda de compradores com volumes bastante agressivos ao mercado, elas também surpreenderam bastante, né? Ali logo no início dos momentos mais severos da pandemia, né? Sim, exatamente. A pandemia trouxe bastante volatilidade para os mercados em geral, né? E trouxe muita preocupação com o abastecimento dos países. Agora, mais recentemente, essa questão da inflação, que foi também um dos fatores que trouxe a Rússia, por exemplo, a segurar bastante trigo. A Rússia, que era, ao longo da última década, foi a principal fornecedora de trigo ao mundo durante diversos anos, e com essa quebra de safra e mais preços cada vez mais elevados, a Rússia optou por aumentar suas taxas de exportação e segurar o trigo internamente, justamente para garantir o seu abastecimento interno, tanto pela questão do Covid, quanto pela questão da inflação, né? Então, a gente vê essa questão da economia também trazendo os países a preferir manter essa oferta, quem é exportador, por exemplo, para tentar segurar um pouco os preços. Você imagina que haja a possibilidade, Jonathan, da Rússia intensificar essa restrição das suas exportações, incluindo, por exemplo, o trigo, nessa rodada aí com o intuito de manter o produto ali dentro para garantir o seu abastecimento? Essa questão é um pouco incerta, né? A gente acredita que a Rússia pode segurar um pouco mais esse trigo justamente pela questão da garantia do abastecimento. A gente não sabe o que vai acontecer ao longo dos próximos meses, mas até mesmo as sanções internacionais, a gente não sabe como que vai ser o decorrer desses próximos capítulos aí, se realmente a Rússia vai ter como comercializar esse trigo com outros países, se vai haver as sanções que não vão permitir isso, como é que vai ser essa comercialização nessa região, ou se vai ter uma interrupção total, tanto de Ucrânia quanto de Rússia. Isso ainda é muito incerto, tem que esperar um pouquinho mais para avaliar mesmo.
Tá certo. Jonathan, te agradeço muito pela companhia, né, por dividir essas informações com a nossa audiência. Todo mundo muito ávido por informação agora, né? Informação é ouro para tomar a decisão, né? Então, te agradeço muito por estar conosco, por abrir um espaço na tua agenda para estar com a audiência do Notícias Agrícolas. As portas estão abertas, volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Um abraço, até a próxima. Jonathan, bom trabalho para ti. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, Obrigada. Tchau. Jonathan Pinheiro, conosco hoje, falando como representante da Stonex, trazendo, portanto, essa análise sobre o mercado de trigo muito intenso nessa terça-feira, voltando do feriado para a Bolsa de Chicago, mas para outras bolsas também, né? Hoje Chicago retoma negócios, mas ontem os negócios estavam funcionando na Europa, no Canadá, que são ali importantes pontos, né, e polos do mercado global de trigo, fora tudo que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Como bem colocou o Jonathan, quando a gente fala de Rússia e Ucrânia e trigo, a gente está falando de grandes exportadores, né, de grandes fornecedores deste produto que é base da alimentação, como eu falei, de milhares de populações no mundo todo. Por isso, o Jonathan pontua essa situação bastante importante. Os grandes consumidores, como o Egito, por exemplo, e o próprio Brasil, com a sua indústria avançando e tendo compras aí bastante adiantadas, o Egito também garantindo a aquisição de grandes volumes para se proteger de um potencial conflito. Então, o que aconteceu, né? Por que o mercado hoje está tão afoito? Porque nós tivemos, então, a ordem do presidente russo Vladimir Putin, a invasão, ou ao envio de tropas, melhor dizendo, a áreas mais ali a leste da Ucrânia, onde ele identificou, né, e reconheceu como áreas separatistas, né? São os rebeldes, né? Como eles estão ali se colocando. Então, ao passo em que Vladimir Putin dá essa ordem de enviem tropas ao leste da Ucrânia para essas regiões, a gente tem a interpretação de diversos chefes de Estado no mundo todo, trazendo essa sinalização de que a invasão poderia, inclusive, já ter começado, como foi a declaração do primeiro-ministro britânico, Sr. Boris Johnson. O presidente Joe Biden queria se encontrar com Vladimir Putin, vamos ver se esse encontro vai acontecer, e a última informação é de que a Ucrânia estaria pedindo aos países ocidentais o envio de mais armas contra a Rússia. Então, Vladimir Putin está reunido desde cedo com os seus conselheiros para a segurança. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, ali entre os países da União Europeia acontece a mesma coisa, e é importante lembrar que a Ucrânia tem o apoio de todos os países da OTAN. E Vladimir Putin quer que venha a OTAN a público dizer que a Ucrânia não vai de jeito nenhum entrar na organização. Essa é uma das exigências do presidente russo. Então vejam que grande esse imbróglio, que complicado. Então todas as inseguranças, as incertezas, elas permanecem, e a gente vai te trazendo todas as últimas informações por aqui e, claro, fazendo sempre essa conexão com o agronegócio, porque o que está acontecendo lá tem bastante impacto no seu dia a dia. Não se esqueça que estamos falando de Rússia, a maior exportadora de fertilizante para o Brasil. Nosso primeiro fornecedor de fertilizantes é a Rússia, né? Então precisamos ter atenção a tudo que acontece por lá e as relações entre Moscou e Kiev, tá certo? A gente continua aqui sempre te trazendo informações em primeira mão para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.